já citou. Havia uma diferença sobre estratégia. Havia um setor moderado do sionismo que defendia uma estratégia gradual de colonização da Palestina, com o menor grau possível de enfrentamento militar contra os palestinos. Então, era uma estratégia mais paulatina. E tem a ver com esses territórios ocupados na Cisjordânia, os caras vão entrando ali. Isso. E antes, né? Antes da existência do Estado de Israel, era comprar as terras. O início do sionismo foi uma colonização por povoamento. Os grandes fundos judaicos internacionais, alimentados pela burguesia judaica do Reino Unido e dos Estados Unidos, se constituiu, através do Fundo Nacional Judaico e das agências judaicas, um conjunto de recursos. Esses recursos eram usados para comprar terras dos árabes no início do século XX e para fazer com que judeus que viviam na Europa Oriental, que estavam perseguidos e que sofriam antissemitismo, que esses judeus começassem a migrar para a Palestina. Então, aos poucos, entre o início do século XX e os anos 30, foi aumentando a participação da população judaica na Palestina através desses mecanismos, digamos, suaves. Não é? Essa foi a primeira etapa. Então, os judeus representavam, no final do século XIX, alguma coisa como 4% da população da Palestina. Quando chega ali nos anos 30, representavam alguma coisa como 20 e pouco por cento. Então, essa foi a etapa. Tem os resquícios também do Império Britânico ali na região. Sim, ainda estava sob o mandato britânico até 1948. Né? De 1918 a 1948 estava sob o mandato britânico depois da Primeira Guerra Mundial. Essa etapa de colonização por povoamento pulou para uma outra etapa de colonização por segregação. Quando os sionistas se sentiram mais fortes nessa estratégia, eles começaram a construir empresas, escolas, hospitais onde só judeus podiam entrar. A população local palestina não podia ter emprego, não podia ir nesses hospitais, não podia frequentar essas escolas. Instituições políticas e depois instituições militares só de judeus. Apartheid ali, né? Claro, é a colonização por segregação. E depois ocorre a colonização militar. Ou seja, na etapa final de consolidação do Estado de Israel, uma colonização militar. A partilha da Palestina em 1947, uma decisão das Nações Unidas, cria o Estado de Israel porque partilha a Palestina em duas metades. 53% caberiam à criação do Estado de Israel, 47% à criação de um Estado palestino. Os palestinos e os países árabes não aceitaram a partilha, não é? Porque consideravam que estavam sendo usurpados de metade do seu território. E fizeram uma guerra contra Israel. Israel ganha a guerra. Mas Israel não faz a guerra defendendo os seus 53%. Defende os seus 53% e toma mais 26%. Então Israel já fica, em 1949, com 79% da Palestina. Passa o tempo, em 1967, tem a Guerra dos 6 Dias. E Israel toma o resto da Palestina e até hoje está assim. Israel domina 100% da Palestina. 100% da Palestina. Então, varia a estratégia, retornando aqui. Então, tem um setor mais moderado, que era favorável a uma estratégia mais gradual. E um outro setor, que é o setor do qual Netanyahu é herdeiro, que propunha uma estratégia muito mais radical de enfrentamento contra os árabes, recorrendo a políticas de terror. Os grupos originários do partido do Netanyahu pertence a um partido chamado Likud. O antecessor do Likud é um partido chamado Herut. E o antecessor do Herut são grupos terroristas, assim chamados pelo mandato britânico na Palestina, assim chamados pela imprensa ocidental, assim chamados por Albert Einstein, por Hannah Arendt, e não por mim, que eram os grupos Irgun e o grupo Lehi. Sim, os Irgun. Eram grupos que praticavam atos terroristas contra o mandato britânico e contra as aldeias palestinas, buscando limpar a Palestina pelas armas do povo que ali habitava.